Oi, galerinha. Então, vamos começar uma outra videoaula aqui que eu vou passar para vocês da disciplina. E a gente vai falar hoje sobre meditação. A última aula que eu passei para vocês foi da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né, do SUS. E agora a gente vai falar um pouco de meditação, que é uma das práticas que estão inseridas aí no SUS, mas que eu resolvi falar primeiro porque eu acho que é uma prática integrativa chave, né? E, e ela é super acessível porque a gente não precisa de um profissional especializado, não precisa de nenhum equipamento, você pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer na sua casa, e vocês, inclusive, podem aplicar na vida de vocês aí o que a gente vai falar hoje. E a gente vai falar sobre algumas evidências científicas, vamos falar sobre a importância da meditação, sobre os benefícios, sobre algumas técnicas e até mesmo de algumas tecnologias que ajudam nesse processo. Então, primeiro, é importante a gente falar sobre esse contexto, né, que a gente vive no mundo moderno. Então, por que é importante a gente praticar meditação? Por que é importante a gente realizar essas práticas integrativas? Lá na primeira aula que a gente fez na sala de aula, eu cheguei até a comentar com vocês que a gente passa por um momento onde realmente o mundo moderno ele trouxe um momento assim muito atribulado para a gente. Então, esse mundo moderno, e principalmente no mundo ocidental, onde a gente não tem essas práticas e toda essa cultura do Oriente, que já vem aí praticando diversas técnicas e já mergulhado um pouco nessas práticas integrativas, a gente tem um mundo que é super acelerado, onde você tem que lidar com várias informações simultaneamente. A gente tem um processo cultural aí marcado por diversas transformações na vida dos indivíduos, né? E isso com a inserção de tecnologias, com a inserção de informações, com coisas que estão o tempo todo vindo como novidades para a gente. O mundo antigamente ele era muito mais pacato, era muito mais lento, né? Parecia que o tempo corria mais devagar, as coisas mudavam numa taxa de velocidade muito menor. E chegou um momento, principalmente depois da Revolução Industrial e depois a gente teve a Revolução da Tecnologia, que realmente mudou de fato a vida de todo mundo, onde a gente tem as pessoas, principalmente nas grandes cidades, tendo lidar com uma velocidade de informações, com um processamento de informações muito, muito acelerado. E isso vai fazendo com que as pessoas, com o tempo, elas tenham uma certa perda desse eu interior, uma perda de autonomia das suas escolhas, de autonomia daquilo que faz de fato ela feliz. A gente tem o nosso cérebro funcionando como se fosse um computador que está com várias janelas abertas. Você imagina, né? Você tem um computador lá que está cheio de janelas de internet aberta, com programas abertos, e isso faz com que o seu computador fique mais lento, que esse processamento fique pior, né? E até mesmo trave o computador. E é isso que acontece na nossa mente. Quando a gente tem que lidar com um turbilhão de informações, e principalmente com coisas que são novidades, que o tempo todo você tem que aprender a mexer num programa, a mexer lá no Google Sala de Aula, a você acessar o celular, e aí tem aplicativos novos, já tem informações novas da nossa área, de coisas que a gente precisa estudar e precisa trabalhar, precisa dar conta da família, né? Quem está aí fazendo quarentena, que está fazendo quarentena com criança em casa, né? Sabe o quanto é difícil aí, tem que fazer home office, e estudar, e com criança, e tem que lidar com a família. Então, são coisas que juntas provocam uma certa sobrecarga mental nas pessoas, e isso pode levar a um quadro de processo mesmo de doença, onde a gente traz vários inputs e vários estímulos sensoriais para o nosso organismo, que a gente provoca alguns efeitos que são deletérios nesse nosso sistema fisiológico e que pode ser muito complicado. E, além disso, a gente tem uma sociedade que estabelece padrões, né? A gente tem alguns padrões que são padrões socioculturais que a gente precisa seguir e as pessoas acham que precisam seguir, na verdade, e isso faz com que, às vezes, a gente ache que é necessário comprar um carro novo e você precisa
comprar um celular novo, a gente precisa atender aquilo que aquela cultura acha que é certo e precisa se moldar a esses padrões pré-estabelecidos pela sociedade, e isso vai fazendo com que as pessoas percam um pouco da sua identidade. A perda da identidade é uma coisa muito ruim, porque afasta as pessoas daquela felicidade, daquela sensação de paz. E com isso as pessoas elas ficam numa inquietação de sempre achar que estão buscando algo, sempre achando que está faltando alguma coisa, mas que é alguma coisa que na verdade não consegue ser suprido. E eu acho que isso vai muito também de encontro a essa falta de autoconhecimento, a essa falta de paz interior, né, dessa sensação de felicidade. Então é isso que a gente vive, esse quadro aí com tantas pessoas entrando em depressão, um quadro de ansiedade, com síndrome do pânico, entre outros fatores, e até mesmo alguns problemas, como problemas cardiovasculares, câncer, algumas doenças que são até decorrentes também de algumas causas, às vezes, psicossomáticas. E a gente passa também por esse estado permanente de pensar, onde esse nosso computador, né, que é o nosso cérebro, está o tempo todo ali trabalhando, e às vezes não permite com que a gente consiga enxergar as coisas da forma que elas são. Então, às vezes a pessoa está passando por algum problema e ela está tão mergulhada no problema, né, com aquele estado de pensar constante, que ela não consegue nem enxergar a solução. E precisa, às vezes, de alguém para chegar e mostrar a solução para aquela pessoa que está ali focada no problema. A gente passa por um momento onde também a gente fica pensando muito no passado, remoendo as coisas do passado, e também fica ansioso para você resolver alguma coisa no futuro. E isso também pode ser negativo, no sentido de saúde de corpo e mente, porque também faz com que a pessoa fique ali com aquela mente o tempo todo ocupada, que não viva o momento presente. Então, uma coisa que é fundamental e que a prática de meditação sempre preconiza, que eu vou falar aqui para vocês, é essa coisa da gente viver o momento presente. E esse turbilhão todo de emoções que a gente vive acaba apontando para a necessidade da gente ter um momento de desligar o computador, ter um momento de fechar as janelas, ter um momento de silêncio interior, né, de ter esse tempo de silêncio que pode ser fundamental. E a meditação ela vem como uma prática integrativa para ajudar nesse sentido. Então, a meditação a gente pode dizer que é uma conexão com a mais pura essência do indivíduo. Ela permite com que o indivíduo ele busque esse processo de reflexão, de autoconhecimento, que a gente consiga identificar aquilo que faz, de fato, a gente feliz, que traz paz interior, a gente, de fato, identificar quais são as coisas que a gente vai precisar tomar de decisão, então traz um pouco mais de clareza para o pensamento, amplia essa tomada de consciência. Quando eu falo de consciência, eu falo também da consciência tanto do indivíduo, né, da consciência pessoal dele ter consciência sobre si mesmo, mas também de uma consciência coletiva, né, que eu acabei deixando de falar ali, mas a gente também está focado no mundo onde a gente tem muito individualismo, muito consumismo. Então as pessoas elas passam a focar tanto nelas porque elas precisam estudar e trabalhar e precisam se sobressair. O mercado de trabalho está atrapalhado, está super disputado e muitas pessoas, se tiverem que passar por cima do outro, vão passar e elas precisam de ganhar mais, né? Precisam de mais poder porque precisam consumir mais. Às vezes a gente compra um celular novo só porque saiu um modelo novo, mas às vezes nem precisa de um celular. Exageram na hora de comprar roupa, até mesmo com comida, porque a gente vê a propaganda, vê o marketing, né, e a pessoa exagera no consumismo também alimentar. Então, tudo isso leva a uma valorização do ter em prol do ser. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a partir do momento que a gente valoriza mais o ter do que o ser, a gente está se perdendo como ser humano. E aí eu digo tanto individualmente quanto coletivamente, né? Quando a gente passa a valorizar mais o outro, porque ele tem um carro novo, porque ele tem uma casa, mais do que como ele é, como caráter, né? Como indivíduo, do quanto ele é solidário, ou do quanto ele é compreensivo, do quanto ele é amigo, do quanto aquela pessoa significa para você como familiar, a gente acaba perdendo a nossa essência.
E isso acontece, né? Você vê algumas famílias que elas às vezes brigam por causa de herança e às vezes por causa de uma joia da avó, a pessoa tá ali brigando com o irmão, deixando de falar com o irmão. E são coisas assim, né? A gente se pergunta assim, será que isso realmente tem mais valor do que a gente ter essa amizade, esse amor do irmão? São coisas que fazem a gente refletir e eu acho que a meditação traz esse processo de tomada de consciência ambiental, de tomada de consciência coletiva, né, com os outros indivíduos, consciência social, de consciência pessoal, e isso faz com que a gente consiga ter propriedade sobre as nossas escolhas. Faz com que você, de fato, identifique aquilo que te faz feliz, independente de padrões estabelecidos socialmente, você busque, de fato, aquelas coisas que vão te agregar valor, que vão fazer você ser melhor como ser humano, que vão fazer com que você se sinta pleno, que se sinta feliz, que se sinta em paz. Então, esse é um dos propósitos dessa prática da meditação e que isso está totalmente relacionado a como o seu corpo funciona fisiologicamente, né? Que às vezes é uma coisa que a nossa área da saúde dá mais valor, que é para o biológico. Então, a gente tem a enfermagem, a educação física, a fisioterapia, a medicina, toda, principalmente no Ocidente, focando muito nessa coisa do biológico. Mas o quanto todo esse psicológico e social afeta na sua manifestação de saúde, na sua manifestação do processo saúde e doença, vai ser muito relevante também, a gente precisa estar atento para esses fatos. E aí, quando a gente fala em meditação, a gente pode definir a meditação, então, como uma prática de integração de corpo e mente, que é baseada na vivência do momento presente. Então, aquilo que a gente estava falando, de eu não ficar remoendo o passado, coisas que eu não posso mudar, e nem eu ficar muito ansioso para o futuro, porque não adianta eu ficar, poxa, eu tenho uma conta para poder pagar no mês que vem, não sei como eu vou ter dinheiro no mês que vem. Lógico, isso é relevante, a gente precisa ter metas, precisa ter objetivos, a gente precisa pensar no nosso dia a dia em construir algo futuro, né? E é importante a gente direcionar a nossa vida para isso, mas também não adianta eu martelar a minha mente com esse pensamento e deixar esse pensamento de preocupação, de ansiedade me dominar, que isso tem que ser uma gota ali, você tem que pensar naquilo e se preparar para aquilo, mas isso não pode ser um tsunami invadindo a sua mente. E a gente tentar não, então, ficar tão ansioso, mas viver esse momento presente, viver esse dia a dia. E com essa consciência plena e não julgadora. Então a meditação também prega isso, de fato, que eu não posso ter um pensamento julgador, tanto da atitude do outro, de não julgar o outro, e também não julgar a mim mesmo, porque a gente não se perdoar, se culpar, também remoer essa culpa, né? E não usar, às vezes, os erros para impulsionar a gente para o acerto, também é uma coisa ruim que acaba minando a saúde das pessoas. Então, a gente pode definir a meditação basicamente como isso aí, da gente viver esse momento presente e com consciência plena, não julgadora. Aí você tem várias definições aí na literatura que falam assim que a meditação é uma técnica de relaxamento, a meditação é um método transcendental, inclusive tem realmente uma das técnicas de meditação que eu vou falar mais na frente, que é o método transcendental. Tem gente que diz que a meditação é um caminho para superar a dor e o sofrimento. Então são várias definições que você tem na literatura, mas tem um consenso entre todas as definições que a gente encontra, todas elas falam duas palavras-chave de que a meditação ela é um momento de foco e de concentração. Então é um momento onde a gente precisa desses dois itens de foco e de concentração, que seja o foco nos seus sentimentos, que seja o foco no momento presente, que seja o foco em alguma coisa que você está visualizando para você se concentrar e conseguir esse silenciamento ou esse relaxamento, essa calma da sua mente para você não ficar naquele momento o tempo todo de que o seu cérebro está entendendo que você está em perigo, né? Esse é um dos problemas que quando a gente está estressado, o cérebro o tempo todo está achando que a gente está em perigo. E o perigo para nossa mente, ela desperta o nosso sistema luta e fuga.
que dispara diversos hormônios relacionados à mobilização de energia, que são relacionados ao estresse, aumenta o sistema nervoso simpático e causa diversas alterações no nosso corpo da homeostase que eu não vou precisar, porque se a gente está com essa sensação de estresse, mas está sentado na frente do computador, você não precisa nem lutar e nem fugir, né? Então é uma contradição no nosso organismo de que a gente precisa controlar. É óbvio, não tem como não ficar estressado, mas você tem como gerir esse estresse. E aí que está a chave do negócio da gente conseguir fazer uma gestão desse nosso estresse. E a meditação, ela vai ajudar muito nesse processo. E a meditação no Ocidente, lógico, no Oriente a gente tem isso sendo praticado há milênios, né? Já é uma coisa que faz parte da cultura oriental, muitas pessoas praticam, mas no Ocidente mesmo isso começou mais ou menos lá em 1970 a ter uma aplicação clínica da meditação, que seja relacionada realmente à saúde. Porque a meditação ela sempre foi praticada, né, e sempre foram discutidos esses benefícios, mas só de alguns anos para cá que a gente começou a ter evidência científica, ter artigo realmente publicado mostrando, com ensaios clínicos, com grupo controle, mostrando o efeito disso, até mesmo com a tecnologia que a gente teve evoluindo para fazer essas pesquisas e fazer esses exames laboratoriais. E foi um pesquisador lá da Universidade de Massachusetts, dos Estados Unidos, e ele começou a pesquisar porque ele tinha passado por um período no Oriente, não me recordo qual país, e ele praticou meditação e ficou encantado, e ele praticou essa meditação do método Mindfulness, né, que é uma das mais praticadas aqui no Ocidente. E ele lá fez um projeto então de combate ao estresse, fez esse método MBSR, que era o Mindfulness para redução de estresse, com um grupo nessa universidade. E ele teve resultados fantásticos e isso começou a ser muito discutido e várias pessoas começaram a publicar diversos artigos sobre meditação. E com isso, com todos esses artigos sendo publicados, a gente teve aí vários benefícios que já foram relatados, que já foram comprovados na literatura. Entre eles, tratamentos de doenças crônicas não transmissíveis, que são problemas cardiovasculares, né, hipertensão, diabetes, câncer, até mesmo algumas doenças crônicas respiratórias, o fortalecimento do sistema imunológico. Então aí é uma boa aí para a galera praticar em casa e impedir de pegar um coronavírus, fortalecer o sistema imunológico. Defesa primordial contra infecções, tumores, até mesmo a prevenção e até mesmo o tratamento do câncer com melhor prognóstico. O processo de autoconhecimento, de controle das emoções, a gente conseguir ter um autocontrole, ansiedade, depressão, burnout, agressividade, então já teve efeitos positivos no combate a esses problemas. Burnout é aquela síndrome onde a pessoa trabalha muito, fica muito sobrecarregado mentalmente, é como se fosse o overtraining do trabalho, né? As melhoras também já foram evidenciadas na atividade cortical, vou mostrar para vocês alguns dados aqui, falando também de liberação de neurotransmissores, então a gente tem também uma melhor adequação, tanto da liberação quanto da recepção desses neurotransmissores, e que são importantes para o nosso estado emocional, nosso estado mental também. Alívio de estresse físico, emocional, melhora da memória, da concentração, do foco, da atenção concentrada, melhora o desempenho cognitivo. A gente tem tanto em crianças quanto em adultos, pessoas com dores crônicas, com fibromialgia, que tem também um cunho muito psicossomático, então também tem um efeito muito positivo da meditação já comprovado para inflamações e até mesmo dependência de substâncias. Pessoas que são dependentes químicos conseguem uma melhor, uma recuperação melhor aí com o uso, com a prática da meditação. E aqui, ó, tem o PubMed, que é um portal, um portal lá da internet onde a gente tem os melhores artigos científicos da área da saúde. Lá a gente encontra os melhores periódicos e tem muita coisa lá publicada, tudo em inglês, né, a maioria em inglês. Mas se você colocar a palavra-chave lá, ó, meditação aqui em inglês, a gente vê que lá no portal aparece quase 6.000 artigos para a gente ver. Lógico,
Nem todos mostram que teve um efeito positivo, né, que teve um desfecho clínico interessante, mas a maioria mostra que realmente a gente tem efeitos muito positivos com a meditação em diversos aspectos, em diversas aplicações, sejam preventivas, seja mesmo de tratamento de diversas doenças. E aí tem esse link aí que eu vou botar esse slide para vocês lá, vocês podem clicar também e acessar. E eu vou falar aqui rapidinho então dos tipos de meditação. Vamos falar de alguns tipos, são mais conhecidos. Vários métodos de prática da meditação foram implantados, né? Mas eu vou falar de alguns métodos aqui. Então, esse Mindfulness, que foi implantado lá nos Estados Unidos, e ela foi traduzida no Brasil como o método de atenção plena, mente presente, né? Numa tradução aí. Que é justamente a gente estar atento ao presente. E não ficar focando nesse pensamento que já viveu, que vai viver, e a gente tentar ter gratidão por aquele momento, focar naquele momento que a gente está vivendo. E é bem interessante quando a gente tem esse olhar de aproveitar cada minuto que você tem da sua vida, de viver aquilo, porque a gente deixa muito de fazer isso ao longo do dia. Quantas vezes, né, a gente não sabe nem onde colocou as coisas e perde porque você não estava nem prestando atenção no que você estava fazendo. Quantas vezes você está conversando com alguém e não sabe nem o que a pessoa falou, porque você não está ali. E a gente aproveitar esses momentos, enquanto você está comendo, você comer, enquanto você vai dormir, de fato. Enquanto você está conversando lá, está jantando com seu namorado, seu marido, sua esposa, você realmente está ali presente, né? Quando está com seu filho, no momento. Então, a gente viver cada momento presente é importante, e a meditação Mindfulness, ela consiste em a gente tentar praticar isso nesse momento de estado meditativo. Aí tem uma outra meditação também, que é a meditação transcendental ou concentrativa. Essa meditação transcendental também ela foi bem difundida no mundo inteiro. Você tem mais de 200 universidades estudando esse tipo de meditação pelo mundo, e tem várias evidências científicas também que são bem interessantes. Na verdade, ela iniciou lá na Índia, no subcontinente da Índia, com os Vedas, que era uma população lá indiana, uma civilização, e que lá eles focavam muito nessa coisa, tanto no material quanto no espiritual. E ela foi redescoberta, na verdade, por um Buda. E ela foi... Não, por um Buda não, desculpa. Foi um outro método que foi pelo Buda. Depois eu vou comentar aqui com vocês. Então ela foi redescoberta, na verdade, dessa antiga tradição que a gente fala que é védica, né? Da civilização Veda. E está muito atrelada à questão dos processos naturais. A meditação transcendental, geralmente a pessoa fica sentado, quietinho e canta um mantra. Então tem alguns mantras que são ensinados, e esses mantras, eles ajudam a pessoa a entrar naquele estado mental da meditação. A partir do momento que a pessoa entoa aquele mantra, e outras pessoas inclusive cantam aquele mantra, às vezes pode ser feito de forma coletiva também, isso ressona ali no seu cérebro, faz com que a gente consiga ter uma adequação dessa atividade cortical e que ajude a entrar nesse estado meditativo. Então, basicamente, a meditação transcendental, geralmente ela é realizada com os mantras. E isso tem vários efeitos positivos fisiológicos, bioquímicos, que a gente consegue verificar. E aí, só a curiosidade, né, que essa população ela se desenvolveu ali no primeiro milênio antes de Cristo, então é uma civilização bem antiga. Há relatos até dessa civilização ser mais antiga ainda, e ela praticava uma medicina na época. Já há 7.000 anos atrás até, a gente já tinha uma medicina que é a Ayurveda, que é uma prática de medicina que inclusive é uma das práticas integrativas lá do SUS também. Eu vou falar um pouquinho aqui desse tipo de medicina. A Ayurveda, ela foi, assim, a gente pode dizer que é a medicina mais antiga do mundo. Então, ela iniciou lá na Índia, né? E a gente pode dizer até que, inclusive, ela é a mãe da medicina, porque dali, todos esses processos médicos e os conhecimentos populares e culturais que a gente tinha da cura, do processo de cura, do processo de tratamento e do processo de melhoria de saúde das pessoas, depois foram expandidos para vários lugares do mundo, para o Japão, para a Grécia,
para Roma, foi expandido para a própria China, e depois a gente teve, então, vindo desse conhecimento que nasceu da medicina Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, que também é uma prática integrativa lá do SUS, então ela é um pouco mais recente do que a medicina Ayurveda. E aí depois que veio a medicina antroposófica, que é aquela que vocês estudaram lá no artigo, que já é bem mais recente aí, que já é uma filosofia da medicina já trabalhada mais aí de 1920 para cá, né? De 1900 para cá. E ela continua, inclusive, essa medicina Ayurveda continua sendo a medicina oficial na Índia. Então, eles têm por costume adotar aquelas medidas, lógico que agora, né, com mais embasamento científico, com mais evidências científicas, com ajustes, mas continua sendo uma técnica bem eficaz de medicina que eles utilizam lá até hoje. E aqui no Brasil, alguns profissionais da saúde buscam especializações para fazer essa especialização em medicina Ayurveda. Inclusive tem a alimentação, a Ayurveda tem nutricionista que estuda sobre isso também, então tem essas práticas também de alimentação que é focado em alimentos naturais, em você tentar melhorar esse processo de saúde, manter o corpo mais alcalino, que tem muito efeito positivo. Ayurveda significa em sânscrito ciência, que é o Veda, e da vida, Ayur, né? Então é a ciência da vida que eles falam. E aqui tem algumas evidências científicas que são interessantes. A gente tem aqui alguns artigos que foram publicados já mostrando esses efeitos da meditação transcendental, que inclusive é uma marca registrada, né, que foi lançada. A gente tem redução de sintomas de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sintoma de distúrbio da aprendizagem, também mostrando nesse artigo, aumento da inteligência e da criatividade, da inteligência, pelo menos da tomada de decisão, raciocínio. Inteligência é uma coisa difícil da gente medir, né? Porque tem vários tipos de inteligência. 40% de redução do sofrimento psicológico, incluindo estresse, ansiedade e depressão. Redução do burnout, aquela síndrome de burnout de professores, estresse percebido. Então, pode deixar que eu estou praticando meditação aqui, porque eu estou precisando nessa quarentena. Trabalhando mais do que fora da quarentena. Inclusive, pessoal, vou contar uma derrota aqui pra vocês. É a segunda vez que eu tô gravando essa aula, tá? Porque a primeira que eu gravei eu tive que apagar e perdi tudo, porque tinha uma música tocando no fundo do YouTube e a música ficou tocando a aula inteira, e depois que eu vi o vídeo final, eu vi que a música tava tocando a aula inteira, inclusive mais alta do que a minha voz. Então, tô gravando aqui pela segunda vez. Conta pra ninguém, não. Entre outras publicações que a gente tem, 40% a 55% de redução de sintomas de transtorno de estresse pós-traumático militares. Então, aqueles militares que vêm da guerra, eles fizeram uma pesquisa com um trabalho de meditação e teve um efeito muito positivo. Redução de insônia, redução de nível plasmático de cortisol, que é um hormônio de mobilização de energia, mas que também está relacionado ao estresse. Diminuição de pressão alta, hipertensão, né? 30% de melhoria de satisfação e qualidade de vida. Qualidade de vida é uma coisa difícil de se medir também, mas existem alguns instrumentos e questionários que se aplicam para medir a qualidade de vida. Inclusive, tem o pessoal que fez TCC comigo com esses questionários. 47% de redução do risco de mortalidade cardiovascular. É a doença que mais mata no mundo. Esse periódico aqui, Circulation, é um jornal científico que é super conhecido, né? Uma revista científica muito respeitada, e ver 47% de redução do risco de mortalidade numa população que praticava meditação em comparação a uma que não praticava, com os mesmos fatores de risco, é uma coisa que é extremamente significante. Então não é à toa realmente que o SUS implantou essas práticas integrativas, porque isso inclusive promove economia de gastos de saúde pública. E aí vou falar aqui então de outro método, que é o tipo de meditação Vipassana. O tipo de meditação Vipassana, ele tem inclusive alguns cursos gratuitos, tem até alguns no Brasil que são feitos, inclusive numa imersão, onde você fica 10 dias ali naquele processo meditativo, e as pessoas dizem que é muito transformador e que é muito interessante. Eu não tive a oportunidade ainda de participar. E que significa a gente ver as coisas como realmente elas são.
né? Esse método de meditação, esse sim que foi redescoberto, né, por um Buda há mais de 2.500 anos. Ele também era uma meditação das civilizações antigas da Índia. E aí por isso que o budismo acabou incorporando muito esse método, apesar de, assim, o budismo não é bem uma religião, né, é uma filosofia religiosa, assim, uma filosofia de vida, na verdade. Mas você tem algumas religiões, como por exemplo o hinduísmo, que é muito forte na Índia, o budismo, algumas outras religiões incorporando essas práticas de meditação às suas práticas religiosas pelos benefícios que elas trazem, né? Mas assim como as outras práticas integrativas, a meditação não tem nada a ver com religião, tá? Não é religião, mas as pessoas incorporam isso nas suas práticas em algumas culturas. E ela visa essa erradicação das impurezas mentais, a gente conseguir se livrar dessas impurezas mentais, de pensamentos negativos, e a gente buscar essa felicidade suprema, para a gente ter essa libertação, né? Ter esse conforto, essa paz interior. Consiste na percepção do corpo, de pensamentos, de sentimentos, sensações, faltou uma vírgula ali, né? E os acontecimentos externos. Então, é uma forma de você aumentar esse seu estado de percepção das coisas, mas sem o praticante necessariamente focar em algo assim específico. E é muito interessante para você promover essa autotransformação. Então, enquanto alguns métodos, eles são mais assim, da pessoa focar em alguma coisa, focar muito na respiração e tentar esvaziar a mente, manter a mente tranquila ali, sem ficar pensando em nada. Alguns métodos de meditação, eles favorecem para que você busque uma autorreflexão, que você realmente busque compreender sentimentos, pensamentos, coisas externas e internas, para poder promover esse autoconhecimento. E isso acaba ajudando muito nesse processo de transformação, por isso que esses cursos são muito bem falados aí por quem pratica. E aí tem esse outro método também, que foi fundado por uma mestra indiana também, e que significa espontâneo ou inato. Então, o yoga, mesmo que ele seja com algumas posturas, essas posturas, elas também podem ser realizadas durante um estado meditativo. O yoga, ele tem etapas onde você faz as posturas, ele tem a meditação, tem os exercícios respiratórios, que são os pranayamas, mas a gente também, se não fizer posturas que são muito intensas, a pessoa pode tentar buscar a meditação enquanto faz a postura, que é o ideal ali na prática do yoga. É lógico que dependendo do grau de condicionamento do indivíduo, do grau de equilíbrio, né, você tem que tentar manter posturas que sejam leves, assim, porque se for muito desconfortável, muito intenso, é difícil da pessoa atingir aquele estado meditativo, e a não ser que seja uma pessoa que seja muito treinada, né, e que com o tempo tenha a facilidade de entrar nesse estado. E é bem interessante também esse método, tem até o site lá, eu botei o site para vocês. Também eles têm por cultura não cobrar nada, né, dessas práticas, isso é passado como uma forma mesmo de divulgar esses benefícios aí da meditação e de ensinar as pessoas como que elas fazem esse processo. E aí, a gente tem algumas tecnologias que ajudam muito nesse processo de meditação. A pessoa fala assim, poxa, mas eu tenho muita dificuldade de meditar, eu não consigo, né? E dá para a gente conseguir fazer esse processo com a ajuda de algumas tecnologias. Vou mostrar aqui para vocês uma tecnologia que se chama Binaural Beats. Esse efeito binaural, né, que a gente fala, ele foi descoberto em 1839 por esse pesquisador, onde ele colocou ali o som nessas frequências específicas com uma magnitude de diferença pequena entre uma orelha e a outra, e isso precisa ser feito com o fone de ouvido, né? E aí eu vou pedir para vocês arrumarem um fone. Vê se vocês conseguem achar aí na casa de vocês, ou onde vocês tiverem um fone de ouvido. Pode ser com fone no celular ou fone no computador, mas é essencial que seja com fone.
tá? Vê se vocês conseguem, dá uma pausa na aula para procurar, aperta o pause aí, depois vocês voltam, de preferência com o fone. E é muito interessante porque essa diferença aqui que a gente tem, por exemplo, se você tiver com um estímulo, com um som que carrega uma determinada frequência de 310 Hz numa orelha e 300 na outra, vai ter uma diferença de 10 Hz de uma orelha para outra. E essa frequência é a frequência que o seu cérebro percebe de diferença. E ele tende numa busca de homeostase, numa busca de regulação e adaptação dessa atividade cortical, entrar nessa zona de frequência. Então é como se fosse uma imposição para que o nosso cérebro se adeque a essa frequência. E isso é muito interessante porque isso traz diversos benefícios. Eu vou mostrar para vocês algumas evidências científicas também. Então, mesmo pessoas que não são treinadas em meditação, elas conseguem ter um benefício disso, né? E dá uma sensação muito interessante, é uma sensação muito boa na hora que a pessoa tem quando experimenta esse som. E isso geralmente começou com alguns equipamentos chamados de Brain Machine, que eram equipamentos de máquinas para o cérebro, né? Que era muito vendido, foi muito vendido lá nos Estados Unidos, até assim, mesmo sem ter ainda tantas comprovações científicas. E hoje ainda não tem, assim, nunca vi vendendo aqui no Brasil, né? Vende mais lá fora mesmo. Tipo não sei se vocês lembram do Walkman aí, pessoal mais antigo aí. E tem fones de ouvido que você coloca, inclusive alguns vêm com óculos também, que é um óculos com blackout, como os LEDs, que eles ficam piscando também numa determinada frequência, que também te ajuda com o estímulo do córtex visual também fazer esse efeito. Um efeito parecido com esse som que vem carregando esse binaural beats. E hoje, inclusive, você tem isso no YouTube. É lógico, a fonte do YouTube ela não é tão confiável igual dos aparelhos, né? Porque às vezes o som lá do YouTube pode dizer que está com uma determinada frequência em hertz que às vezes não está, porque a gente não sabe, né, se é confiável aquela fonte. Mas tem vários com efeito bem positivo, assim, eu uso vários aqui que eu escuto do YouTube. E aí vou pedir para vocês colocarem o fone de ouvido, porque eu botei aqui para vocês um som que carrega esse binaural beats, que é do binaural beats lá do YouTube, e que inclusive ele usa também a tecnologia 8D. Eu não sei se vocês já ouviram falar da tecnologia 8D, mas é uma forma de você escutar música. Existem várias músicas, até super legais, músicas da moda e tal, com essa tecnologia 8D, onde parece que o som está andando pelo seu cérebro. E isso junto com o binaural beats ficou bem legal. E então bota aí o fone para vocês ouvirem, fecha os olhos e tenta perceber aí o som, que é bem legal. Eu não tô ouvindo aqui não, pessoal. Vocês ouviram ou não? Eu acho que não vai sair o som. Não sei porquê. Deixa eu... Eu acho que agora foi alguma configuração da gravação mesmo que eu não consegui colocar. Não tem problema, eu vou tentar sair daqui da apresentação e vou tentar colocar o vídeo lá no YouTube mesmo. Vamos ver se vai funcionar. Se eu não conseguir, não tem problema não. Eu boto para vocês depois ouvirem lá para vocês ouvirem lá no ambiente, tá? Boto o videozinho para vocês ouvirem. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. É porque quando eu botei o sistema aqui de gravação de tela junto com o sistema do webcam, provavelmente ele tá para poder gravar só o áudio da câmera, mas não para gravar o áudio do sistema.
Então ele acaba não aparecendo. Porque senão eu ia conseguir ouvir. Do you know what the world's Agora foi. happiest superachievers all have in common? They share. Você que mora no Rio de Janeiro e que tem forte sensibilidade e sente tudo de todo mundo e que muitas vezes sofre com isso e quer entender o porquê o seu corpo, o seu sistema funciona desse jeito, venha participar da imersão humanoterapeuta que vai acontecer do dia 13 ao dia 19 de abril. É 100% Aqui é o anúncio, online. tá, gente? Esse é o anúncio. Peraí, agora vai. Vai lá. Fecha o olho. Vocês sentiram aí como se o som estivesse dando volta na cabeça? Então é bem isso aí que a gente percebe com a tecnologia 8D, mas essa diferença entre as frequências e hertz do binaural beats não dá pra gente perceber, na verdade, né? E aqui, inclusive nessa imagem aqui, dá pra vocês verem que aqui a gente, antes de fazer esse estímulo do binaural beats, você viu que a atividade cortical, aqui está mostrando as ondas cerebrais nessa imagem, elas estavam de uma forma, e com essa diferença de 10 Hz de uma orelha para outra, apareceu aqui uma maior atividade justamente nessa frequência de 10 Hz, mostrando justamente que o cérebro ele tende a ressonar nessa diferença de frequência que foi imposta. E aí, se você quiser dormir, como por exemplo essa música que eu coloquei agora, ela vem carregando binaural beats com uma frequência bem baixa, que é para a pessoa dormir. Esse áudio ele tem 8 horas de duração, então é justamente para a pessoa dormir com ele mesmo. Bota no ouvido e a pessoa dorme escutando, que ajuda a ter um sono mais profundo, mais revigorador. E aí tem vários outros métodos também, onde a gente consegue melhorar o foco, melhorar a concentração. Tem outros vídeos que você use para você estudar ou para ficar mais alerta, enfim. Aqui está mostrando aquele maior portal que eu falei para vocês, né, que tem vários periódicos, e eu botei aqui a palavra-chave binaural beats, que é essa tecnologia. Vê aqui que a gente tem 100 artigos que foram encontrados no PubMed, já mostrando que a gente tem várias evidências científicas com diversas aplicações, com melhora de cognição, a eficácia para dor, para diminuir a ansiedade, melhora de neurotransmissor, de atividade cortical também. E aqui é um desses artigos que mostra esse efeito do binaural beats na atividade cortical. Olha que interessante. Foi um estudo que fez esse eletroencefalograma, né, e a gente consegue ver a atividade cortical. Não vou entrar em detalhes aqui, mas só para a gente ver que essa primeira coluna aqui, ela foi fazendo meditação tradicional. A segunda coluna foi com esse grupo só escutando o binaural beats sem música. E essa última coluna, que a gente chama de Meta Music, foi com o binaural beats junto com a música, igual que a gente fez agora. E olha como mudou a atividade cortical, como você vê, principalmente uma atividade aqui nessa região do cérebro, que foi apontado como uma maior atividade teta e alfa no córtex pré-frontal dorsomedial, que é essa região aqui que está justamente relacionada à cognição e à redução de estresse. E isso é muito interessante, porque
A gente, como está estressado, como você está com aquele turbilhão de emoção que eu falei no início, o cérebro tende a ficar com uma atividade beta ali muito insistente, né? E a tendência, quando a gente faz a meditação, quando faz um uso de alguma tecnologia dessa, que te ajuda a entrar nesse processo meditativo, porque é imposto para o seu cérebro, né? Você consegue ter esses benefícios de melhorar essas atividades dessas ondas que são bem interessantes ali, que trazem vários benefícios atrelados à saúde. E aqui eu botei para vocês mais um videozinho que mostra o Binaural Beats com uma melhora de foco e de concentração. Eu vou botar aqui para vocês, vamos ver se vai funcionar agora, ou se eu vou ter que sair da apresentação também, vamos tentar. Ah, tá aqui. Vou tirar o som, tá? Se vocês quiserem fechar os olhos, aí bota o fone de ouvido, né? O som que você ouve parece um som normal, mas ele tem essa batida do Binaural Beats. Esse vídeo aqui, pessoal, ele tem 1h37, então, assim, é um vídeo com som que ajuda você a melhorar o foco. Por exemplo, se você estiver estudando para uma prova, né, precisa manter o foco e a concentração para você estudar, é bem interessante esse tipo de som. Tem alguns que tem umas musiquinhas também, para quem gosta mais daqueles mais com musiquinha, mas tem justamente esse efeito aí do binaural. Bom, e aqui a gente mostra uma outra tecnologia que é bem interessante também, que é a tecnologia de biofeedback, ou neurofeedback. O biofeedback, ele pode ser com vários processos. A ideia é que seja uma tecnologia onde você consiga ver essa atividade elétrica, do que está acontecendo no seu corpo, simultaneamente numa tela. Então, eu posso colocar lá o equipamento de eletroencefalograma e ver a minha atividade cortical em tempo real na tela. E enquanto eu tento entrar nesse processo de meditação, eu tento controlar essa atividade cortical, eu vejo essa minha atividade lá na tela. Tem muitas aplicações, existe também biofeedback muscular e outros tipos de biofeedback. Por exemplo, com a pessoa colocando lá uma eletromiografia e ver a atividade muscular dela quando ela precisa fazer um processo de reabilitação, por exemplo, para recuperar o movimento. Ela precisa fazer uma contração e mostra na tela o nível de atividade elétrica muscular que ela está promovendo, que ela consegue promover, e isso ajuda a melhorar esse controle neural do movimento. Então é uma forma de educar o cérebro também, de ajudar nesse processo meditativo. O biofeedback não é um aparelho barato, né? Eles são equipamentos caros que geralmente tem em clínicas, em hospital, universidade. Mas você tem, por exemplo, esse dispositivo que ele é um biofeedback para você usar em casa. Neurofeedback, na verdade, né? Você coloca esse arquinho, que é um dispositivo que você compra, baixa o aplicativo lá deles no celular. Não é tão barato também, tá custando, ainda mais agora que o dólar tá muito caro, tá em torno de $300. Esse aqui é o Musi, eu não sei como é que se pronuncia, mas o aplicativo que você baixa e ele fica mostrando a tua atividade cortical enquanto você está meditando ali, é bem interessante. Existe o neurofeedback muito para criança também, em processo de reabilitação de paralisia cerebral, existe para pessoas que tiveram AVC, e isso para pessoa com depressão, com síndrome do pânico, e inclusive tem alguns que são bem interativos, que parecem um jogo, onde a criança vê lá um desenho animado com os bichinhos, e quando ela entra naquela atividade cortical que um profissional orienta ela a entrar, mostra lá que o bichinho conseguiu fazer alguma coisa. Então não é só você ficar olhando onda, né? Ele já
relacionado esse dispositivo a um jogo, onde a pessoa, o jogo é ela conseguir ter esse autocontrole desses processos fisiológicos. Traz muitos benefícios, é muito interessante, o pessoal da área da saúde aí quiser se aprofundar nisso, é um campo aí de aplicação enorme e muito bonito, e que poucas pessoas trabalham com isso, e é bem interessante também. E aqui eu vou falar um pouco sobre as técnicas, de como a gente consegue, na verdade, entrar nesse estado meditativo. Então, vou falar de algumas técnicas, de algumas dicas. Os 3 pilares que a gente fala que são os pilares ali para a gente conseguir esse estado de meditação é justamente a respiração, o relaxamento e a concentração. Você vê que nesse gráfico mostra uma interação desses itens. Quando a gente controla a respiração, automaticamente te ajuda num processo de relaxamento. Só o fato de você fazer exercício respiratório, isso já traz benefícios enormes. Tem muita publicação sobre isso também, falando sobre os benefícios do controle respiratório. Independente disso estar associado com meditação ou não. Eu até aplico isso lá no trabalho também. Eu trabalho em outra universidade, pego o pessoal todo lá do sistema dos professores lá de educação à distância e conduzo o pessoal lá para fazer um alongamento, relaxamento, para fazer esse exercício respiratório. E o pessoal gosta bastante de fazer isso toda semana. O relaxamento, onde você promove o relaxamento no corpo, tenta se manter numa postura relaxada, tentar se concentrar ou em si mesmo ou em algum foco. Então, independente daquelas técnicas, daqueles métodos que a gente falou de meditação, daqueles protocolos, esses 3 assim, são 3 pilares básicos ali para a gente atingir esse estado de meditação. Deixa eu tirar o fone aqui. E dentre esses efeitos da meditação, a gente tem vários outros artigos também que são legais aqui, que eu separei aqui para vocês. A gente tem um estudo que acompanharam as pessoas por 11 anos. E foi uma amostra bem grande, né, de mais de 600 mil pessoas. Só que o grupo que praticava meditação mesmo eram só 2.000 pessoas. E eles verificaram ao longo desses anos, essas pessoas não tinham doenças pré-existentes, né, não tinham nenhuma complicação. E eles viram os desfechos de como essas pessoas, elas, fazendo essa observação dessas pessoas ao longo do tempo, o que elas tiveram de manifestação de doença. E eles verificaram o seguinte, que as pessoas que praticavam meditação, elas tiveram 63% menos gastos com saúde não, na verdade com doença, né? 11 vezes menos internações hospitalares por problema cardiovascular, 3,3 vezes menos risco de desenvolver câncer e 6,7 vezes menos desordens mentais e abusos de substâncias químicas, de álcool, de drogas. Então, realmente, essas pessoas elas pareciam ter uma melhor, né, saúde e menos risco de desenvolvimento de diversas doenças. Um outro estudo aqui mostrou que a gente também, quanto mais treinado em meditação, mais efeito você tem positivo. Porque as pessoas têm dificuldade de entrar naquele estado de meditação. Falar, eu não consigo e tal. Mas assim, não precisa você meditar 1 hora. Se você meditar um minuto, que seja, 2, 3 minutos, isso já vai te trazer um benefício. E aí, com o tempo, as pessoas vão treinando, é igual um exercício, né? Se você fizer uma sessão, você tem até um efeito agudo ali, mas não vai te trazer o benefício do efeito crônico, mas se você praticar sempre, praticar algumas vezes, nem que seja 5 minutinhos por dia, já vai te fazer uma diferença incrível. E aqui mostra que as pessoas que são experts, né, que são já pessoas que praticavam meditação experientes, elas quando estavam em repouso, elas estavam com um determinado padrão de atividade cortical. E quando começaram a fazer lá a meditação, elas tiveram realmente maior atividade em alguns campos do cérebro. E aqui você mostra que as pessoas que não eram praticantes e que eram novatos, vamos dizer assim, elas em repouso, elas estavam em determinado patamar, e quando fizeram meditação, não mudou muita coisa. Né? Então, realmente, esses efeitos, a não ser que você use as tecnologias, lá o binaural beat, né, ou o biofeedback, neurofeedback, para te dar um empurrão, né, para você conseguir fazer isso, a meditação por si só, ela causa mais efeito quando as pessoas são treinadas.
E aqui mostra um outro artigo também interessante, onde foi feita aquela técnica, né, aquele método do Mindfulness, e eles verificaram a dor de determinados pacientes e viram esse efeito analgésico da meditação. E eles verificaram o seguinte: aqui tem um grupo que é um grupo controle, o grupo placebo, o grupo que fez o mindfulness e um grupo sham, que é aquele que começa a fazer, mas ele não termina a sessão. E aí está mostrando pré-manipulação e pós-manipulação. Aqui eles verificaram qual era o score de dor das pessoas antes e após a meditação, viu que o controle até aumentou, né? E quando a pessoa fez meditação, teve uma diferença grande da queda da sensação de dor e do quanto essa dor chateava ela, do quanto essa dor, essa sensação do desagrado de dor era ruim para ela psicologicamente. E aí viu que realmente quem fez a meditação, mindfulness, teve uma redução muito grande também nesse desagrado da dor. E enquanto o grupo controle teve o grupo controle é aquele que não fez nada, né? Até teve um aumento do desagrado da dor. Então, aí mais um efeito interessante da meditação, que é esse efeito analgésico, sem a pessoa ter tomado nenhum tipo de medicamento para dor. E esse estudo também mostra atividade cortical aqui, de pessoas que praticaram meditação também durante um período e pessoas que também não fizeram, de outros grupos controles também, que não fizeram a meditação. Olha o estado aqui de atividade cortical desse grupo que praticou meditação. Inclusive, né, por mais que a gente não entre em detalhes e que o pessoal não entenda muito de neuroimagem, olha a diferença que a gente está vendo aqui de, na verdade, o quanto está simétrica a atividade cortical de um lado do cérebro e do outro lado do cérebro, porque isso é muito interessante. No momento que a gente consegue adequar essa simetria entre os dois hemisférios, isso faz com que o nosso cérebro ele consiga se comunicar melhor e consiga funcionar melhor também. Aqui esse estudo, apesar de estar em inglês aí, ele fala o seguinte: ele viu por uma tecnologia de ressonância magnética funcional, que é um exame também de neuroimagem, verificaram pacientes que eram experientes, né, com meditação, e viram contra um outro grupo que não era experiente, que eram não meditadores, né, os meditadores e os não meditadores. E eles verificaram em uma tarefa que tinha 4 estímulos que precisavam de manterem a atenção naquele estímulo. Era um teste de atenção concentrada e que eles podiam errar, né, também se não tivessem com essa atenção concentrada, e eles ficaram medindo essa atividade cortical. E viram o seguinte, que o grupo de meditadores, que está aqui embaixo, eles tiveram estímulos que eram uma manifestação de sinal de atividade cortical que era muito mais coerente com a atenção concentrada, enquanto vê que os não meditadores aqui estão com muita atividade vermelha, aqui que era um sinal, um percentual de mudança grande de sinal onde eles perdiam foco. E, inclusive, os erros cometidos pelas pessoas que faziam meditação foi menor do que os erros cometidos pelas pessoas que não eram praticantes. E esse outro mostra aqui também pessoas que eram controle embaixo e pessoas aqui que eram também meditadores, né, praticantes de meditação. E essas pessoas elas foram avaliadas em repouso. Então, pegaram essas pessoas um baseline, pegaram eles em repouso e mediram essa atividade cortical com um eletroencefalograma e viram que essa atividade, principalmente aqui do córtex frontal, ela era mais ativada nas pessoas que praticavam meditação. E é muito interessante porque esse córtex pré-frontal é uma área do cérebro, o córtex frontal ele foi desenvolvido com a evolução do ser humano, né? O Homo sapiens, em relação às outras espécies, ele evoluiu graças a uma evolução dessa área mais frontal do nosso cérebro, do nosso movimento de pinça. E é uma área que ajuda a gente no planejamento, na antecipação, no raciocínio lógico, e inclusive também que está atrelada à questão de controle das emoções, e a gente vê isso aí mais ativado nessa galera que pratica meditação. Bom, eu vou falar aqui então de alguns procedimentos que podem ser utilizados para a gente atingir esse estado meditativo, né?
Um é a gente fazer esse processo de atenção plena, que é muito preconizado no método Mindfulness, e focar na respiração. Um outro também, um outro procedimento que você pode utilizar é de fazer o escaneamento corporal. É uma técnica como se fosse um relaxamento progressivo, onde a gente imagina cada parte do corpo, né, cada parte do corpo vindo progressivamente relaxando. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui com vocês, até você atingir esse estado de relaxamento total. A caminhada meditativa, às vezes a pessoa acha que para meditar ela tem que ficar sentada, parada, não precisa. Tem gente, inclusive, que é mais hiperativo, mais agitado. Se eu chego com uma pessoa que é muito agitada e falo para ela sentar e ficar calado e ficar quieto, sem se mexer, fazendo meditação, ela não consegue. E aí, para essas pessoas, às vezes, pode ser mais adequado fazer uma caminhada meditativa, onde ela caminha e fica fazendo essa caminhada, mas tentando manter esse estado concentrativo, né, o estado ali de meditação. O yoga mesmo, né, é um processo onde você pode adotar algumas posturas e fazer esse processo de meditação nessas posturas, respeitando, lógico, a limitação física de cada um, né, que isso é importante. E a gente pode fazer de diversas técnicas aí meditativas para atingir esse estado. E aí eu dou algumas dicas aqui para vocês que eu acho que é importante. Primeiro, que nenhuma postura especial é necessária. Qual é a postura que eu fico? Eu tenho que ficar, né, deitada, sentada na posição de lótus, com o dedo assim, com a cabeça assada. Não tem uma postura certa, tá? Algumas técnicas, alguns procedimentos, assim, eles incentivam a pessoa a adotar uma postura, mas não é extremamente necessário. O importante é você estar bem. Então, adotar uma postura que você se sinta confortável, ou sentado, ou deitado. Também nenhum tempo especial é necessário. Quanto tempo eu tenho que ficar? Meia hora? Eu vou ficar aqui olhando pro relógio? Não é legal ficar ansioso olhando pro relógio. Então, fica 1 minuto, fica 3 minutos, bota uma musiquinha dessa do binaural ali, e de alguns minutos, espera a música acabar. Enfim, o tempo que vocês se sentirem melhor. E com o tempo a gente vai aumentando, né? Tem gente que fica até 24 horas de jejum meditando, né? Ou até mais. Então, aí depende muito da tolerância, né? E do treinamento também pessoal de cada um. Qualquer momento é bom para meditação. Eu preciso então fazer antes de dormir, na hora que eu acordo. Pode ser na hora que acorda, pode ser na hora de dormir, pode ser na hora que você está no trabalho e que está estressado, você dá um tempinho, vai no banheiro e faz uma meditação de 2 minutos no banheiro. Pode ser quando está parado no sinal, no trânsito. Então, pode ser em qualquer lugar, tá? Não tem um lugar para você fazer, não precisa estar lá no alto do monte do Tibete e ir para a Índia para você fazer meditação, pode ser em qualquer lugar. É importante que você esteja relaxado e queira se divertir. Assim, a pessoa, que saco, vou fazer meditação. Não, você não pode ir fechado para esse processo de meditação. É importante a pessoa ir com a mente aberta e querendo aproveitar aquele benefício e se permitindo a entrar naquele estado. E parar de pensar significa só você não fazer nada, né? Um fazer nada que é um fazer muito significativo. Tentar acomodar o pensamento. Mas eu não consigo não pensar em nada. Ninguém consegue não pensar em nada, né? A gente sempre está pensando em alguma coisa, nem que seja em não pensar nada. Então, você está pensando em alguma coisa. Mas a gente consegue acalmar nossa mente. Aquelas janelas todas que estão abertas lá do computador que eu falei para vocês, a gente fecha, deixa uma só. E você tenta manter essa mente calma. Igual uma onda que bate, quando a onda bate não levanta um monte de areia, né? E depois, quando aquela água passa, a areia assenta. Então, a gente tentar assentar essa poeira do pensamento, tentar assentar essa areia aí dentro da nossa mente. Sentar em silêncio, ou escutando essas músicas, ou um mantra, e relaxar. Deixar os pensamentos se acomodarem, que eu falei para vocês. Então, essa coisa ao comer, coma, ao andar, ande, né? Ao estar com alguém que você gosta, esteja com alguém que você gosta, focado naquilo. Hoje você vê o pessoal jantando lá com o celular na mão, né? Então, tenta aproveitar o momento presente e não permitir que a nossa mente fique vagando ali pelo mundo, pensando em um monte de coisa, enquanto você está deixando de viver cada minuto da sua vida sem aproveitar
cada momento, né? E aqui tem uma imagem que eu achei muito legal aqui, porque dizem por que os cachorros são mais felizes do que as pessoas, né? Você vê que o cachorro geralmente está sempre feliz. E aqui tem uma pessoa passeando com o cachorro, e você vê que o cachorro, ele tá com a mente presente, ele tá vivendo o momento presente, ele tá olhando a árvore, ele tá olhando o sol, ele tá curtindo o passeio, ele não tá pensando em um monte de coisa. Enquanto você tem ali o ser humano pensando na casa, no trabalho, no carro, e com a mente ali, com aquele turbilhão de pensamento que acaba atrapalhando ele a viver aquele momento plenamente. E por fim aqui, das dicas que eu vou passar para vocês, tem gente que às vezes se sente mais confortável visualizando uma paisagem. A pessoa visualiza uma cachoeira, visualiza uma praia, uma ilha, e começa a imaginar detalhes. Quanto mais detalhes possíveis você imaginar daquele lugar, o cheiro, a sensação, o barulho que você está ouvindo naquele lugar, né? Isso tudo te ajuda a você ter uma imersão naquele lugar imaginário, que seja um lugar que você gosta, pode ser um lugar que você conhece, pode ser um lugar que você não conhece ainda, só um lugar imaginário, mas que faça você se sentir bem. E também uma outra forma ali de você entrar nesse estado é imaginar uma luz azul ou uma luz verde. A luz azul, geralmente o azul é uma cor tranquilizante. Mesmo que você não veja a cor, o fato de você pensar na cor também ela gera um efeito similar no cérebro por recorrer à sua memória da cor que você visualiza. E essa luz, ela costuma, essa cor azul costuma geralmente tranquilizar e relaxar. Então você pode imaginar que essa luz azul está em volta do seu corpo, ou está passando em cada área do seu corpo e fazendo esse escaneamento corporal ali, começando por cada pedaço, né, do corpo, imaginando isso aí, que vou tentar fazer com vocês aqui rapidinho. E tem gente também que às vezes gosta de meditar imaginando que está boiando na água, que está flutuando no espaço, e às vezes traz uma sensação boa também de relaxamento, né, de sentir o corpo leve. Enfim, cada um vai ter uma forma que vai se sentir melhor, então é legal vocês buscarem a forma mais adequada para vocês. Eu vou botar uma outra musiquinha aí, se vocês puderem, bota o fone de ouvido, que é uma outra musiquinha também para meditar, e vamos tentar fazer um pouquinho, só 2, 3 minutinhos aí rápido, a gente tentar entrar nesse estado, nem que seja só para vocês se sentirem mais relaxados. Tá todo mundo em quarentena, tendo que aprender a mexer no Google Sala de Aula, não sabe como envia o trabalho, a pessoa tá lá estressada, tendo que estudar online, né? Tem gente que ainda tá trabalhando, tem gente que não tá, e tá preocupado com um monte de coisa. Então, vamos tentar aproveitar esse momento, no finalzinho da nossa aula, igual eu fiz lá na sala de aula também com algumas turmas aí, vamos tentar relaxar um pouquinho. Se vocês tiverem muita luz acesa, podem diminuir um pouco a luz, se puderem. Se não puder, não tem problema, pode deixar a luz acesa mesmo. Bota o fone de ouvido, tenta sentar na cadeira numa posição bem confortável, né? Ou se você estiver deitado aí assistindo a aula, fica numa posição confortável. Eu vou botar outra musiquinha aqui pra gente. E aí eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Relaxa na cadeira. Primeiro, presta atenção de como está a sua respiração. Por enquanto, só observa. Observa a respiração. Se essa respiração está mais rápida, se ela está mais profunda, tenta esquecer o resto e tenta observar como está a sua respiração. Agora, respira fundo, inspira fundo e solta devagar.
Mais uma vez, inspira. Solta devagar. Vamos tentar mais uma vez. Inspira. E solta, relaxando o ombro. Relaxa a mandíbula. Relaxa a língua. Pescoço. Agora imagina aquela luz azul, como se fosse uma bola de uma luz azul. Uma luz azul bem reconfortante. E essa luz, ela começa a iluminar primeiro o nosso pé. E no momento que essa luz passa pelos dedos do pé, pela planta do pé, relaxa a musculatura do pé. Relaxa o tornozelo. Ajuda a aliviar a tensão dos pés. E essa luz azul percorre a perna, relaxando a panturrilha. Sentimos as fibras musculares relaxarem. E a respiração, inspira, solta. Agora essa luz percorre o joelho, alivia qualquer dor que estiver no joelho, restaura a nossa cartilagem, passa pela coxa. A luz azul traz um relaxamento para a coxa. Imagina que todas as fibras elas estão relaxando, a coxa se sente mais leve. E essa luz azul sobe então para o quadril, alivia a tensão do quadril, alivia a tensão da coluna lombar. Enquanto a gente inspira fundo, solta devagar. Inspira, solta. E a luz azul permanece na região do abdômen, melhorando todas as funções das nossas células, revigorando o funcionamento das células, reparando os nossos sistemas funcionais. E essa luz agora sobe para o tronco, para o tórax, ajuda a restaurar nossos pulmões. E a gente inspira fundo e solta devagar. Inspira, revigorando todos os nossos pulmões. Solta devagar, aliviando a tensão da coluna, tirando todo aquele desconforto do coração, a ansiedade. Enquanto a gente inspira saúde, libera toda energia negativa. Inspira saúde e libera toda a negatividade. A luz azul agora passa lentamente para os ombros. Relaxa o trapézio, relaxa o ombro, relaxa toda aquela tensão que está na cervical, no pescoço.
agora a luz azul ilumina a nossa cabeça, nosso cérebro, acende as luzes no nosso cérebro de atividades positivas, de autoestima, de positividade. Adequa nossas atividades corticais. Nosso cérebro do lado direito começa a funcionar igual ao do lado esquerdo. Enquanto a gente inspira tranquilidade e solta ansiedade. Inspira fundo tranquilidade, solta ansiedade. E mantém essa luz azul então assentando o nosso pensamento, ajudando o nosso pensamento a ficar mais lento, mais focado, mais concentração. E relaxa a mandíbula, os ombros, não esquece das mãos relaxadas. E agora inspira fundo, prende a respiração. Agora solta. Inspira fundo, bem fundo, bem fundo, prende a respiração e solta devagar. Inspira fundo, bem fundo, solta em 3 etapas. Mais uma vez, inspira fundo, solta em 3 etapas. Agora inspira fundo e solta. Aí, pessoal, vai abrindo o olho devagar. Voltando. Desliguei a música aí. Para quem gostou, vai lá no YouTube, acessa a musiquinha lá e pode fazer aí em casa, depois de estudar, antes de dormir, na hora que acorda, para começar o dia bem, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado, que tenham tirado algum benefício e que aplique isso para a vida de vocês ou para quem vai trabalhar com atleta. É super positivo. Não trouxe aqui para vocês, mas tem várias evidências também que mostram um melhor desempenho atlético, concentração nas competições. Nós temos aí muitos benefícios da área da saúde, o pessoal aqui é da enfermagem, da fisioterapia. Então, a gente tem diversos benefícios aí que já foram mostrados aqui. Então, nem que você pratique lá um pouquinho com o seu paciente que está no hospital, com o paciente que está na clínica, dá para fazer um pouquinho do final do tratamento. Para você que é personal, que está lá na academia, na hora da volta calma, no final de um alongamento, fazer um pouquinho dessa meditação guiada. E com certeza os pacientes, clientes, alunos de vocês vão perceber o benefício e vão valorizar mais o trabalho de vocês. Tá? Então, um abraço e até a próxima aula.